Queridos irmãos e irmãs, bom dia, queridos internautas. Hoje nós damos continuidade à nossa reflexão sobre o amor cristão, essa reflexão que começou com a meditação de domingo, desse sexto domingo do tempo da Páscoa, e hoje nesse encontro seguinte, nós damos continuidade. Então nós vimos que Jesus, ele nos chama ao amor, e dá o amor, que é necessidade humana radical, ele dá ao amor um caráter de mandamento. Agora, o que isso significa para nós? Como é que eu posso medir a minha capacidade de amar o próximo, de amar a outra pessoa? E principalmente quando esse próximo, ele não é tão próximo em termos de sentimento, quando esse próximo ele é um desconhecido, quando esse próximo é o estrangeiro, quando esse próximo é o inimigo. Como é que eu experimento esse amor? Como é que eu posso verificar se na minha vida de cristão está presente o amor que Jesus falou? Então aqui, a primeira coisa importante é reconhecer que o amor cristão não vai se identificar com um simples sentimento de prazer, de alegria. Existe sim uma alegria fundamental, que é aquela de realizar o que o Senhor pediu, de fazer a vontade do Senhor. Isso sim. Mas nem sempre é aquela alegria que tem cara de festa. Às vezes é uma alegria mais serena, é uma alegria de consciência tranquila, de consciência pura. E aí eu escolhi para prosseguir com essa reflexão uma passagem que ajuda a gente a identificar esse amor. Primeiro que é amor a Deus, mas por consequência também amor ao próximo. E nós vamos olhar um trecho do Evangelho de São Lucas, em que alguém chega para Jesus e quer colocar um pouco Jesus à prova e faz perguntas sobre o que eu devo fazer para receber como herança a vida eterna. E aí o desenvolvimento ele é muito interessante. Nós vamos seguir o Evangelho de São Lucas, está no capítulo 10, e é do versículo 25 ao versículo 37. Então diz assim: E eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Aqui é o começo do texto. Então, a pergunta que a pessoa faz para provar Jesus, para experimentar Jesus, é: o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? Veja que, diferente do texto de Mateus ou de Marcos, não é Jesus que dá a resposta. Ele provoca esse legista a dar a resposta. E o legista, a partir de textos já do Antigo Testamento, ele lembra que, em primeiro lugar, é amar a Deus com tudo aquilo que se refere ao ser humano, com o coração, com a alma, com a força, com o entendimento, para significar todas as dimensões da vida. E amar ao próximo como a si mesmo. Pode parar por aí. O texto ele é claro. Porém, as pessoas costumam querer criar dificuldade para entender. E aí a gente lê agora a sequência. E nessa sequência, Jesus vai esclarecer quais são os sinais desse amor pelo próximo. Quais são os sinais desse amor que é verdadeiramente cristão. Diz assim: Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Olha a pergunta que esse legista faz a Jesus: Quem é meu próximo? Será que o próximo é tão difícil de ser reconhecido? O tema do próximo é interessante. Em passagens do Antigo Testamento, por exemplo, você tem a primeira intuição de que o próximo seja alguém da tribo de Israel, alguém do próprio povo. Então, próximo é aquele que participa da mesma história, tem o meu mesmo sangue, no sentido de pertencer ao mesmo clã. Porém, ainda no Antigo Testamento, até mesmo o estrangeiro que mora na minha terra, ele é meu próximo. E eu tenho deveres de caridade e de justiça com ele. Porém, com o passar do tempo, provavelmente no tempo de Jesus,
Essa visão do próximo ela era mais estreita. Então, próximo era aquele que era do meu povo. Aquele que não pertencia ao povo, eu não trataria talvez com a mesma caridade, a mesma justiça, a mesma preocupação. Vamos ver como é que as coisas aqui vão prosseguir. E diz, no versículo 30, Jesus retomou e vai contar uma parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Então, Jerusalém a Jericó significa que esse homem era judeu ali, daquele núcleo de Israel, não pertencia a Samaria, que era uma outra região que a gente vai conhecê-lo um pouquinho mais agora. E diz: E caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se deixando semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, atravessando esse lugar, viu... Epa, me atrapalhei aqui, perdi a linha. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois, colocou-o em seu próprio animal. Conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: Vai, também tu faze o mesmo. Olha que interessante, se a gente observar como é que essa parábola ela dá a resposta do que significa amar como cristão. Entre os judeus e os samaritanos havia uma rivalidade. Primeiro, aquela forma de rivalidade que parece ser por uma questão de fidelidade à lei, né? Os judeus chamavam os samaritanos de crentes de segunda categoria, porque era um povo que havia se misturado com outros povos estrangeiros, com outras religiões. E a partir daí você começa a imaginar também a acusação de ser talvez supersticioso, porque misturaria a fé de Israel com fé de outras religiões. Por sua vez, os samaritanos também reagiam com agressividade diante das ofensas que recebiam dos judeus. Existe até um caso que, às vésperas de uma festa importante judaica, os samaritanos foram lá e jogaram esqueleto dentro do templo lá de Jerusalém e criou um verdadeiro tumulto, porque tudo que tivesse a ver com morto tocava, se tocasse, a pessoa ficaria impura. Então, imagina que reação complicada que foi isso tudo. Então, havia uma grande rivalidade entre judeu e samaritano. Porém, olha que interessante. Esse homem que foi ferido, que foi roubado e ficou semi-morto, parecia que estava morto, semi-morto. Ele era judeu, pelo que o texto parece indicar. Veja aqui, 2 semelhantes dele, 2 próximos dele, passam e não fazem nada. Passou e prosseguiu. Viu e prosseguiu. Aqui um pode dizer, bom, mas eles talvez tivessem a preocupação, porque se eu não tivesse morto e tocasse, ficariam impuros para poder prosseguir com os ritos religiosos. Porém, o texto ele vai mostrar que esse samaritano, a primeira coisa que ele faz, ele não se perguntou se era próximo ou se não era. É da minha terra ou não é? É parente meu ou não é? É do meu sangue? Não. Ele viu o quê? A necessidade dessa pessoa. Enquanto os outros viram e passam, o ver desse homem é um ver qualificado. Um dos problemas do nosso tempo é a chamada indiferença. Todo mundo vê tudo o que está acontecendo. A gente vê. Porém, uns enxergam com indiferença
outros enxergam se colocando no lugar, com empatia, com sensibilidade. E esse samaritano, na opinião dos judeus, um crente de segunda linha, esse viu, diz o texto, moveu-se de compaixão, então se deixou interpelar por aquela realidade, não ficou indiferente. E diz, aproximou-se, quer dizer, quebrou as barreiras. Podia ser um povo inimigo ao seu, porém aquele homem era necessitado da sua presença, da sua ajuda. Esses três verbos aqui, viu, moveu-se de compaixão, aproximou-se, eles são como que uma descrição nuclear do que significa o amor cristão. É vencer a indiferença, é deixar-se interpelar pela necessidade do outro e é quebrar as barreiras. Então, onde existe essa empatia, onde existe essa acolhida da interpelação que o outro me faz, onde existe esse superamento das distâncias, ali se manifesta o amor cristão. O texto prossegue dando aquelas características práticas do momento. O que foi necessário? Como que esse samaritano teve que responder às necessidades daquela pessoa. E diz lá, cuidou, derramando óleo e vinho, colocou em seu próprio animal, conduziu à hospedaria, dispensou-lhe cuidados. Então, aqui mostra que o amor cristão, ele não fica fazendo a pergunta sobre quem é meu próximo, mas de quem eu me aproximo. De quais pessoas eu manifesto compaixão, a quais pessoas eu manifesto compaixão. Por quais pessoas eu tenho empatia. É essa reflexão que Jesus coloca na parábola do bom samaritano, ela não é uma instrução sobre o amor cristão, ela é uma chamada à ação, uma chamada até mesmo a repensar o modo como a gente olha para as coisas e as pessoas com as quais lidamos no dia a dia. Então o próximo não é uma questão de ser da mesma tribo, vai além de ser a questão de estrangeiro ou até mesmo inimigo. Eu devo me fazer próximo das pessoas. Então aqui a gente percebe que essa vivência do amor cristão que esse samaritano desconhecido, sem nome, ele apresenta, ela é para nós como que um modelo do verdadeiro amor manifestado entre os cristãos. Agora, é importante a gente acrescentar uma coisa. O amor cristão, ele se concretiza, ele se realiza na atenção que eu presto às outras pessoas. Porém, existem condições fundamentais para esse amor e que Jesus fala ao longo do Evangelho, e eu vou fazer apenas algumas menções aqui. Então, primeira delas, eu devo estar livre para poder amar a Deus e servir o próximo. Tem passagens do Evangelho que Jesus mostra essa falta de liberdade, quando ele diz, não se pode servir a dois senhores, Deus ou dinheiro. E a ideia é porque alguém que de repente queira servir ao dinheiro, não vai conseguir nem amar a Deus, nem servir ao próximo como ele necessita. Por causa do interesse, por causa da ganância, sempre vai haver ali um limite para a sua liberdade. Eu faço bem até que eu não tenha problema. Eu faço bem, eu socorro, até que eu não corro o risco de ser prejudicado. Mas depois, em outras tantas passagens, Jesus fala da oração, da confiança. Eu só posso fazer o bem, só posso amar, se eu tiver essa experiência de ser sempre conduzido, apoiado, sustentado, acompanhado pelo Senhor. Porque é essa companhia do Senhor que me ajuda a vencer o medo. Esse homem, por exemplo, esse samaritano, não poderia ter passado na cabeça dele, e se aquilo ali for um golpe? E se quando eu for socorrer, outras pessoas vierem ali fazer alguma coisa contra mim? E ele vence esse medo e simplesmente se concentra no quê? Na necessidade que o outro tem. E é lógico que é esse amor, é essa manifestação de misericórdia que me dá condições também de buscar o perdão, de oferecer o perdão, a reconciliação. Então, às vezes, aquele homem caído ali, que se tornou um desconhecido para mim, foi alguém que me ofendeu, foi alguém que me fez o mal. Era alguém que eu convivia, era alguém que eu tinha como próximo, e por causa dos seus erros, essa pessoa se tornou para mim como que um estranho.
O amor cristão me faz até mesmo quebrar as barreiras e socorrer aquele que me ofendeu. Espero que essa pequena reflexão, eu estou vendo aí que a gente já esgotou um pouquinho o tempo daquilo que eu imaginaria que a gente usaria para reflexão, mas espero que isso tenha ajudado. E quando a gente tiver que refletir sobre o amor que a gente deve manifestar às pessoas, que não seja pensado um amor de sentimento apenas, mas principalmente um amor de compaixão, um amor de serviço, um amor que rompe as barreiras, porque a gente se concentra no bem que precisa ser feito. Deus os abençoe, até a próxima. Compartilhem o canal, se inscrevam no canal e a gente se encontra, se Deus quiser.